Olá, gente, boa noite. Lembrando que no bloco anterior a gente falava sobre o modernismo, né? Principalmente o modernismo da primeira fase. Falamos um pouquinho aí sobre o modernismo da segunda fase. A gente tem que lembrar alguns nomes. Modernismo da primeira fase, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, perdão. E aí outra coisa que a gente encontra também é quando se fala da segunda fase. Essa segunda fase do modernismo é uma fase que vai ser muito explorada, principalmente para o Enem. Galera, não vamos pensar que existe uma continuação do que foi a primeira fase para a segunda fase. A segunda fase não é uma fase de continuação, é uma fase chamada de consolidação, ou seja, é como se eu olhasse para trás e dissesse assim, olha galera, vocês aí da primeira fase, muito obrigado, mas agora a gente vai caminhar com as nossas próprias mãos. Por isso que a gente chama de fase de consolidação ou fase de amadurecimento. Nome muito forte que eu tinha falado no bloco anterior, Carlos Drummond de Andrade, tá certo? Sem sombra de dúvida é um dos autores que inclusive é por causa do Drummond que se inicia o modernismo no Brasil da segunda fase. Então tem três grandes nomes aí. Eu tenho o Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, que são três autores muito cobrados no Enem. Junto a esses três, você pode somar aí o Machado de Assis, que de fato são conteúdos aí extremamente cobrados, tá certo? Às vezes até em exaustão, poderiam ser explorados outros assuntos? Poderiam, mas enfim, não sou eu que elaboro a prova, então vamos lá. E aí o que é que acontece? Saindo dessa primeira fase, né, que é chamada fase de consolidação, onde você tem um Carlos Drummond de Andrade bem maduro, você tem um Vinícius de Moraes dentro de uma visão neossimbolista, junto com a Cecília Meirelles, e aí a pergunta que não quer calar, o que é esse neossimbolismo? Neossimbolismo, na realidade, foi aquilo que foi explorado pelos autores simbolistas, né, principalmente o saudoso, maravilhoso Cruz de Souza, João da Cruz de Souza. João da Cruz de Souza foi um dos autores que explora o simbolismo, aquela visão espiritualizada da sociedade como um todo, e aí de repente você tem esse mesmo conteúdo, essa mesma espiritualidade sendo aí emprestada para esses dois grandes autores, tanto a Cecília Meirelles quanto o Vinícius de Moraes. Quando se fala da terceira fase, eu tenho percebido uma galera trabalhando muito, principalmente com os textos da Cecília Meirelles, né, uma fase pequenininha, ela vai de 45 a 50. Então você tem aí Clarice Lispector, correção aí galera, desculpa, Clarice Lispector, você tem aí o Graciliano Ramos, e você tem também, sem sombra de dúvida, dentro desse período, João Cabral de Melo Neto. Apesar de eu ter mostrado no bloco anterior a obra do João, o João, galera, ele vai fazer parte desse contexto, né? Aquela visão psicológica, dessa narrativa densa e tudo mais, a gente encontra de fato com a Clarice Lispector. E aí mais em seguida a gente vai falar aí sobre a poesia pós-moderna, né? O que é produzido pós-50 é o que de fato a gente vai trabalhar. A gente se encontra já já.